Estamos com o Dr. Gilberto Osório, que é promotor do patrimônio público, né? E nós estamos falando, ele vai falar sobre a questão da denúncia, das 10 denúncias que foram feitas pelo Ministério Público de servidores públicos municipais. Doutor Gilberto, quais foram esses servidores? Como a gente estava conversando aqui anteriormente, o senhor poderia detalhar essa operação, o que efetivamente ocorreu? Bom, em primeiro lugar, Geraldo, é uma denúncia que envolve, uma denúncia de natureza criminal, que envolve 10 pessoas. E entre elas, né, há 2 vereadores que estavam na legislatura passada. Né? Então, o que configura a falsidade ideológica? A pessoa, para assumir um cargo público, ela tem que assinar uma declaração dizendo que ela não incorre em impedimentos relativos a parentesco, né? Seja ele da própria instituição ou seja de outra instituição, ou seja ele da Câmara, seja ele da Prefeitura. Pois bem, alguns desses servidores, para serem nomeados, ocultaram parentesco existentes com esses vereadores e conseguiram as nomeações em cima de declarações que são falsas. E quais seriam, vamos falar de nomes, quais seriam esses vereadores? Bom, os vereadores, os ex-vereadores que foram denunciados pela falsidade ideológica, né, são Marcos Vinícius Alves da Silva e o Rodson Krishnamurti da Silva Oliveira. Marcos Vinícius e Rodson. Esses, né, quando o Ministério Público pediu informações a eles se havia parentes, né, na Prefeitura ou na Câmara, né, que pudessem incidir na vedação da súmula, eles omitiram. E aí então, entra a falsidade ideológica. A falsidade ela pode se dar pela afirmação ou pela omissão de dados relevantes para tirar algum proveito jurídico daquela situação. Então, nessa medida, né, esses vereadores, ex-vereadores, eles omitiram esse parentesco e com isso incorreram no crime de falsidade ideológica, junto com aqueles que assinaram as declarações dizendo que não tinham parentesco com o vereador. Né? São o caso aqui dos ex-servidores Andresa Alves da Silva, Breno Carlos Silva, Geisiane Ferreira Silva, Janaína Carla da Silva Biondini, Kelly Cristina Almeida, Mayra Tati Félix Pereira Maciel e Marco Túlio Silva e Maria da Conceição de Oliveira. Todas essas pessoas assinaram declarações dizendo que não incorriam em impedimento, quando na verdade possuíam impedimentos que dizem respeito à súmula número 13 do Supremo Tribunal Federal, que veda a contratação de parentes, né, até o 3º grau, seja esse vínculo consanguíneo ou por afinidade. Doutor, quando o senhor fala essa consanguinidade, faz essa análise de consanguinidade, no primeiro escalão, digamos assim, os secretários, eles não estão direcionados à questão do nepotismo. Por exemplo, um prefeito nomear o tio, um prefeito nomear a filha como secretária, isso não tem problema. Não, essa é uma discussão que se trava, né, porque dada a condição desses cargos tão próximos, né, a interpretação que se deu é no sentido de que a pessoa precisa de alguém da sua confiança, naturalmente com as habilidades técnicas para trabalhar aquele setor. Seria notório saber? O notório saber, o conhecimento daquela matéria, não o puro e simples parentesco, porque há uma ideia de que a pessoa precisa estar bem cercada em termos de confiança para poder contratar, né, o seu assessor ali, o seu secretário. Então, nesses casos, não incidiria a súmula, segundo tem entendido aí o Supremo Tribunal Federal. Doutor, continuando, nos nomes, da legislatura passada, nós temos alguns outros vereadores, né? Sim, quem são esses vereadores? Nós vamos separar agora a parte criminal e passar para a parte da improbidade administrativa, que são 2 instâncias diferentes. A parte criminal e a parte da improbidade administrativa. O só fato do nepotismo configura improbidade administrativa. A improbidade administrativa com a assinatura de declaração falsa ou omissão é improbidade e mais falsidade ideológica criminal. Certo. Aqueles que não fizeram declarações
ou que não esconderam o parentesco, incidem apenas na improbidade administrativa, porque a só nomeação dos parentes, né, em desconformidade com a súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, já configura ato de improbidade administrativa. Então, no ato de improbidade administrativa, há uma amplitude maior, há mais nomes do que na ação criminal. A ação criminal, apenas aqueles que falsificaram informações ou omitiram essas informações. Aqui são todos aqueles que foram direta ou indiretamente beneficiados com as contratações, sejam eles vereadores, prefeito, ex-prefeito ou mesmo ex-servidores. Então, na ação de improbidade administrativa, nós temos os mesmos réus da ação penal, né, mais outras pessoas. O ex-vereador Edmar Félix Pereira, o ex-vereador Edmar Antônio Rodrigues, o José Wilson da Silva, Periquito, né? O próprio Marcos Vinícius, que se repete aqui, né? O Paulo César dos Santos, que em 2011 era presidente da Câmara. Aí ele está entrando como presidente da Câmara, Paulo César. Na época, o benefício alcançado foi na condição de presidente da Câmara. Na época ele era vereador. E o Rodson Cristinamurti da Silva Oliveira. E, por último, o ex-prefeito Vladimir de Faria Azevedo. Também. Prefeito, por que entra o prefeito? Porque ele teve uma tia, né, contratada pelo vereador Edmar, né, na contramão do que prescreve a súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele obteve a possibilidade da contratação da sua tia no gabinete de um vereador, em troca, supostamente, né, de apoio político, né, nas votações ocorrentes naquela Casa Legislativa. Promotor, como se dá, o que vai acontecer agora em diante? Qual vai ser o procedimento, quais vão ser os procedimentos da Promotoria de Patrimônio Público? Bom, a partir do momento em que a situação é demandada, né, tanto na esfera criminal, já foi protocolizada, né, na esfera criminal, o juiz criminal vai receber, vai oportunizar a todos os réus a sua defesa, como também na ação de improbidade administrativa, o juiz vai ouvir previamente as pessoas, eles vão ter a oportunidade de se manifestar previamente sobre aquilo, antes do juiz definir se recebe, se acolhe ou não o pedido. Em sendo acolhido, será feita uma instrução, né, as provas serão produzidas e, nessa medida, a partir do momento em que essas provas forem produzidas, o juiz vai dar uma decisão ao final, concluindo pela existência dos fatos apontados ou pela não existência dos fatos apontados. O Ministério Público se convence que eles existiram, que eles violam a súmula 13 do Supremo Tribunal Federal e lei municipal que veda o nepotismo. Logo, espera-se que a Justiça acolha essa pretensão, de maneira que as pessoas possam ser responsabilizadas. Aqueles que incorrem no crime, na área criminal, e aqueles que incorrem apenas na improbidade, apenas na área da ação de improbidade administrativa. Promotor, finalizando, existem casos já na atual administração, na administração atual, que está em prefeito atual? Nós temos informações e as investigações prosseguem, porque esse procedimento foi instaurado em 2016, né, e dizia respeito às gestões e legislatura passada. Mas temos informações da existência de práticas de nepotismo, seja na administração municipal, seja na legislatura atual. Então, do legislativo, né? Exatamente. No legislativo também há informações, né, que estão ainda em compasso de apuração para a gente identificar se de fato elas procedem. Em havendo informações de que a prática de nepotismo, mesmo conforme as apurações estão conduzindo, todos aqueles que de qualquer modo concorrerem para isso responderão. E se assinaram algum documento dizendo que não incorriam no impedimento ou omitiram os vereadores, né, a informação da existência de parentes e com isso obtendo a nomeação de seus parentes, responderão inclusive criminalmente. Finalizando, promotor, aproveitando o momento, existe alguma coisa, alguma observação que o senhor gostaria de fazer diante do cenário que o Brasil hoje atravessa? O senhor gostaria de fazer alguma colocação? Não, eu penso que o Brasil tem sido passado a limpo, não só por conta da Operação Lava Jato,
né? Mas a Operação Lava Jato ela deflagrou assim uma conscientização da população muito maior, né? E o povo tem que fazer valer o seu direito de representação, né? O povo tem que saber que ele elege para ser representado e não para ser tripudiado. E então eu acho que a população deve continuar participando, deve continuar se mobilizando de maneira pacífica para cobrar dos seus governantes a responsabilidade na administração dos recursos públicos. Porque se não for assim, as instituições que combatem, elas restarão enfraquecidas. E nessa medida, nós vamos ter resultados muito pequenos, muito aquém daquele desejável para a gente corrigir os rumos do nosso país e encontrar o crescimento, porque é intolerável que o Brasil, com todas as riquezas que possui, está num status de crise como essa que nós estamos vivenciando. E muito disso a população tem que ter consciência, que é fruto de desvio de recursos, de má aplicação de verbas públicas e de corrupção. Então a população deve continuar participando. Eu concito aqui a população a continuar participando, a denunciar, para que nós possamos apurar. Agora, não quero denuncismo, eu quero fatos palpáveis. A população precisa ter noção de que não é uma qualquer coisa que possa configurar que pode configurar uma com responsabilidade. Né? Com responsabilidade, né? Denuncismo para prejudicar alguém pode resultar, inclusive, em ação contra a pessoa por denunciação caluniosa. Mas nós precisamos aqui de elementos sérios, elementos idôneos que nos permitam chegar a algum resultado, né? Isso tudo vai ser produzido em benefício da população, mas a população precisa ter consciência da responsabilidade na hora de formatar essas informações para serem trazidas aqui ao Ministério Público. Te agradeço, promotor, pela entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, já sempre às ordens.